Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Vamos orar um pouquinho? Se você puder colocar a mão na sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te louvar por tua presença e queremos confessar a tua palavra. Cremos em tua palavra. Cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo. Cremos que toda a tua palavra, toda a Bíblia Sagrada é puramente inspirada pelo teu Santo Espírito. Nós cremos que o Senhor morreu em uma cruz por nós. Nós cremos que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos que o Senhor ascendeu os céus e cremos que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos que somos teus filhos. Nós cremos que somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Nós cremos que somos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós cremos que somos dependentes do Senhor. Nós te amamos, Pai, te adoramos. Enche este lugar com sua glória, enche este lugar com unção, despedaça todo jugo nesse lugar e traga transformação da mente, transformação dos pensamentos, transformação do corpo, do espírito e da alma. Nós ministramos um novo tempo, uma nova história e que a porta da tua palavra se abra para nós em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, fite aí no versículo 38, dizendo bem assim, por favor. Depois, Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes, encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Eita, é forte, hein? Aleluia. Amados irmãos, esse texto é excepcional. A frase ênfase aqui é o clamor dos discípulos, que ao comer uma comida, um ensopado envenenado, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. A Bíblia nos mostra que Deus operou cerca de 32 milagres através do profeta Eliseu. O texto que lemos narra o 10º milagre desse profeta. É interessante dizer que o contexto desse texto é um contexto difícil. A Bíblia diz que Eliseu voltou a Gilgal em uma época de fome, onde a fome assolava a região.
Mas Eliseu, ele vai até os filhos dos profetas. Ele senta com os profetas. Ele senta com os discípulos para ensinar, para orientar, para socorrer, para cuidar. Pois bem, nós precisamos olhar para esse texto e nós vamos perceber que quando você lê outras versões bíblicas, você vai conferir que cada versão muda um pouco o tema, o título que eles dão a esta história. Presta atenção. Na versão NTLH, eles dão o título, O Cozido Envenenado. Na Bíblia de Estudo Dake, Revista e Corrigida, eles dão o título, A Morte que havia na panela é tirada. Na versão, a Bíblia Amplificada, o título é O Ensopado Venenoso. Na NVT diz, Eliseu ajuda alguns profetas. Já na NVI, a qual eu faço uso, a versão da qual eu uso, o tema é A Morte na Panela. Eu quero ficar com este último tema, a morte na panela. Irmãos, desse tema eu quero discorrer sobre 2 pontos importantes. Primeiro, o que aconteceu para que houvesse morte na panela? Quais foram os erros cometidos para que fosse encontrado morte na panela? Para que fosse encontrado e percebido veneno na comida. O segundo ponto importante que vamos abordar hoje é quais foram as ações proféticas de Eliseu em meio a este cenário de caos, em meio a este contexto com cheiro de morte. Quais foram as ações proféticas de Eliseu? O que ele fez? O que ele ensinou? O que ele orientou diante de um momento difícil? Vamos lá. Começamos então com esta primeira parte que nós vamos trabalhar. Por que houve morte na panela? Pense comigo. Imagina você com muita fome. Alguns falam, estou morrendo de fome. Foi isso que Esaú disse. Esaú trocou a bênção por um prato de lentilha, porque ele disse que estava morrendo de fome. E a palavra tem poder. Precisamos parar e repensar, refletir sobre o que estamos falando, lógico. Alguém diz, fulano vai morrer de tanto rir. Gente, isso são palavras que não são brincadeiras. Palavras têm poder. O profeta Eliseu estava num contexto de muita fome. E aqui a Bíblia narra que ele deu algumas orientações para que os discípulos se alimentassem, para que a fome fosse cessada, mas não foi isso que aconteceu. Eles receberam a direção, mas infelizmente a comida que era para ser uma bênção se tornou uma maldição. A comida estava envenenada. O que esse sujeito fez para servir veneno no lugar de um ensopado gostoso? Deixa eu te falar, tem muita gente servindo comida envenenada para os seus sem perceber. Com que você tem saciado a fome dos seus? O que você tem servido à mesa da sua casa? Quais são as conversas que rolam lá? Qual é o tema que rola em suas mesas de comunhão? É o tema onde você aponta caminhos, direção, onde você motiva, ou são temas específicos para falar mal, falar negativamente, falar defeito, apontar pecados? Quais são os alimentos que você tem servido à sua mesa?
Vamos perceber comigo, por favor, porque houve morte na panela dos discípulos do profeta Eliseu. Vamos lá? Primeiro, porque a missão foi feita de qualquer jeito. Houve morte na panela dos discípulos, porque um deles fizera a missão de qualquer jeito. Confira comigo, versículo, por favor, versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Para um pouquinho. Houve morte na panela dos discípulos, porque um dos discípulos ouviu a ordem do profeta. Eles ouviram a palavra. Escute bem. Matthew Henry, um dos grandes comentaristas, foi excepcional. Ele diz que no tempo aqui de Eliseu, houve fome de pão, mas não houve fome da palavra de Deus, porque os discípulos sentaram para ouvir o profeta, para ouvir a palavra de Deus. Só que nós pensamos aqui, que no meio de tantos discípulos sentados, ouvindo ao profeta Eliseu, um deles tomou a vez, se levantou e disse: eu vou buscar comida, eu vou preparar o ensopado. Você percebe o que ele fez? Confia de novo. Um deles foi ao campo apanhar legumes. Ele foi apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Sabe o que ele fez? Ele fez com pressa. Ele agiu para fazer com quê? Com facilidade. Nem tudo que é fácil, meu irmão, vai dar certo. Ele recebeu uma voz de comando e saiu para buscar comida. Foi buscar legumes. Só que a primeira opção que ele encontrou, ele colheu. São pessoas que querem saciar a fome da sua família com facilidades. Esse cidadão é o discípulo fast food, comida rápida. Como você tem escolhido a comida para sua casa? Qual é o tipo de alimentação que você tem selecionado para sua casa? Alguém disse, e é verdade, meu avô tem cerca de mais de 100 anos. Só que a comida que meu avô comeu lá atrás, meu irmão, era comida da roça. Era comida boa. Hoje a nossa geração está morrendo pela boca. Um dia eu vi alguém dizer que a melhor coisa do mundo é lanche. A melhor coisa do mundo é lanche. Os jovens dizem: pastor, quando eu casar, minha casa vai ter só lanche. Panela vai ser descartável, pastor. Roupa vai ser descartável. É hambúrguer, é tudo que eu vou comer. Vai morrer cedo. Não é praga, é consequência. Não vá atrás de comida fácil. Não vá atrás de solução fácil. Não vá atrás de facilidade. Preste atenção, tenha paciência, foque na missão, não faça de qualquer jeito. Você é o responsável pela sua casa, pela sua família e pela sua mesa. Mesa é lugar de comunhão, diga amém. A mesa é lugar de comunhão e é lugar de coisas maravilhosas. Mas toma cuidado, porque nós podemos também colocar em nossa mesa veneno, comida envenenada. Conheço casos de pessoas que comeram comida envenenada nos terminais da vida. Passa mal, dá problema digestivo, dá diarreia. É terrível. Precisamos selecionar, e eu estou falando no âmbito espiritual.
Como você tem se alimentado na sua vida espiritual? Quem você ouve, o que você se alimenta? Escute bem, as nossas crenças, as nossas personalidades são molduladas muitas vezes pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que lemos, por quem andamos. Porque houve morte na panela, porque a missão foi feita de qualquer jeito. Sabe, tem gente que você fala bem assim, olha, faça assim. O profeta Eliseu deu uma palavra. O profeta Eliseu disse para ele, olha, vá, prepare um ensopado. Ele precisava focar na palavra profética. Eu lembro que, na minha infância, minha mãe ou meu pai me mandava ir na mercearia, no bar do seu Bento. Ela dizia, Wagner, presta atenção, quero feijão, quero arroz e macarrão e óleo. Repita comigo. Eu falava, mãe, feijão, arroz, macarrão e óleo. Repita, feijão, arroz, macarrão e óleo. Menina, anota isso. Não, mãe, eu vou lembrar. Já aconteceu isso com você? Eu vou lembrar. E eu saía no portão, feijão, macarrão, arroz e óleo. Óleo, feijão, macarrão e arroz. Feijão, arroz, açúcar, café. Quando eu chegava em seu Bento, dizia, seu Bento falava assim, menino, sua mãe mandou comprar o quê? E eu dizia, seu Bento, ela mandou comprar açúcar, café, abacate, cenoura. E eu chegava em casa e ela dizia, quem mandou você comprar cenoura e abacate, menino? Vai agora no seu Bento e devolve. Dava uma vergonha, irmão. Dava uma vergonha voltar com o abacate, com a cenoura para o seu Bento. Sabe o que acontece? Quando nós não focamos na missão, nós fazemos de qualquer jeito. Quando nós não focamos na missão, nós fazemos de qualquer jeito. Nós escolhemos aquilo que dá na cabeça. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite. Foque na palavra profética liberada sobre a sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, não leve a vida de qualquer jeito, não colha qualquer coisa para a sua vida, faça a missão que Deus te confiou com foco. Parece que esse discípulo optou pelo mais fácil. Ele não fez o trabalho com atenção e zelo, ele fez por fazer e por isso deu errado. Escute bem. Colossenses 3, 23 e 24 diz, tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Tudo o que fizerem façam como para o Senhor e não para os homens, sabendo que é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quando for orar, ore para o Senhor, é a Cristo que vocês estão servindo. Quando for ofertar no altar, oferte para o Senhor, é a Cristo que vocês estão servindo. Quando pensar em duvidar dar o seu dízimo, faça como se fosse para o Senhor, é a Cristo que vocês estão servindo. Quando corrigir os seus filhos, corrija como se para o Senhor, é a Cristo que vocês estão servindo. Quando tratar um problema, trate como se fosse para o Senhor, é a Cristo que vocês estão servindo. Por que houve morte na panela? Porque a missão foi feita de qualquer jeito. Tem muita gente fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, e a Bíblia diz, ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por que houve morte na panela? Segura aí, vai embora agora não. Porque a missão foi feita sem conhecimento. Houve morte na panela porque a missão foi feita sem conhecimento. Nós queremos fazer, mas não perguntamos como fazer. Por que fazer? Só fazer não basta, o fazer sem conhecimento vai dar ruim. Abel e Caim, os dois ofertaram. O problema de Caim não foi o ofertar, ele ofertou.
O problema de Caim foi o que ele ofertou. Muitas vezes nosso maior problema não é o que estamos fazendo, é como estamos fazendo. Qual é a intensidade, qual é a entrega que nós estamos fazendo algo para o Senhor? Nós dedicamos 100% aos trabalhos formais. Nós dedicamos 100% ao profissional. John Bevere fala sobre isso. Ele fala dos americanos. Ele fala bem assim: se os americanos servissem seus patrões, seus chefes, como servem a igreja, estariam demitidos em uma semana. Eu posso falar para o Brasil também. Não vou mexer com o Brasil, que eu não consigo observar todo o Brasil. Eu posso falar para o povo que eu pastoreio. Eu posso falar para nós. Muitos de nós, se servirmos aos nossos chefes profissionais, como servimos a igreja, não duraríamos uma semana empregado. Não duraríamos uma semana se a dedicação que eu tenho na igreja fosse a mesma do meu trabalho. Agora, se a dedicação do nosso trabalho lá fora fosse na igreja, teríamos mais alma, teríamos mais famílias, teríamos uma igreja maior, uma igreja mais nobre, uma igreja mais forte e uma igreja ampla. Chegar 10 minutos atrasado no trabalho é cobrança, é advertência. Quer sair mais cedo? Pede o patrão. Posso sair mais cedo? Não, hoje não. Hoje eu preciso de você na igreja. Chegar na igreja depois do louvor. Sai da igreja, tem que ser antes das 9. Se passar 10 minutos eu vou embora 9 em ponto. Se passar algum tempinho de culto, a gente vai embora. Sai do seu trabalho assim. Sai da sua empresa desse jeito. Sem avisar ninguém. Por que você está indo? É porque eu achei que hoje não teria hora extra. Vai ficar sem hora extra, sem trabalho extra, sem tudo extra. Porque houve morte na panela? Porque a missão foi feita sem conhecimento. Confira comigo, por favor. O versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Tipo assim, ele colheu a primeira coisa que apareceu na reta dele. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. E ele encheu, meu irmão. Ele não se importou se era bom, se era ruim. Ele encheu a sacola, encheu a camisa, encheu a capanga e foi embora. E diz aí, quando voltou, ele cortou em pedaços, colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Presta atenção. O cara encheu a camisa, a sacola, encheu a bolsa de um certo alimento que ele nem sabia o que era. E ele chegou lá, meu irmão, pegou aquele negócio, cortou em picadinho, colocou na panela, que se dane o resto. Porque o importante é matar a fome. Ele ia matar a fome e se matar no mesmo tempo. Deus quer que você mate as suas necessidades, mas Deus não quer matar você. Esse moço estava se suicidando por falta de conhecimento. Eu sei que por falta de conhecimento, você coloca na sua casa as comidas mais podres, espiritualmente falando, sem conhecimento. Eu sei que sem conhecimento, nós nos alimentamos de coisas venenosas, nocivas, sem conhecimento. E tem gente que vai comendo aquilo, ele preparou, ele encheu a sacola, cortou, colocou na panela, sem mesmo saber o que estava comendo, sem mesmo saber o que estava fazendo, sem mesmo saber o que estava colhendo. Presta atenção, o que você está colhendo para a sua casa?
O que você está levando para a sua mesa? O que você leva para a sua mesa será o nutriente para a sua família. E eu falo em todos os setores. Eu falo no que você assiste, no que você lê, no que você ouve, com quem você anda, o que você faz. Qual é a colheita que você leva para sua casa? Esse camarada estava levando veneno sem saber. Simplesmente porque quis facilidade. Dizem aí, nem tudo que reluz é ouro. Havia veneno na panela, porque a missão foi feita sem conhecimento. Agora preste atenção. O discípulo não sabia ao certo o que ele estava colhendo. Preste atenção. Na versão NVI diz que ele encontrou uma trepadeira. Em outras versões vai dizer que era um fruto, ou um possível fruto, chamado coloquintidas. Coloquintidas é da família dos pepinos. É parecido com os pepinos, porém é um alimento venenoso. Alguns dizem que essa tal da coloquintidas você pode até confundi-la com abóbora. O que aprendemos aqui? É que esse sujeito, ele era um discípulo, tá? Ele era da igreja, ele era crente. Ele colheu veneno achando que era abóbora. Ou seja, ele agiu sem discernimento. Pessoas que não buscam o Espírito de Deus para ter discernimento, eles confundem o certo com o errado com o certo, o profano com o santo com o profano. Isaías capítulo 5 fala sobre um grande alerta. Versículo 20 e 21 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, dos que dizem as trevas são luz, e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai daqueles que confundem, que chamam o bem de mal, e o mal de bem. Ai daqueles que dizem que as trevas são luz. Ai daqueles que dizem que o amargo é doce e o doce é o amargo. Ai daqueles que não sabem o que estão fazendo. Ai daqueles que não sabem por que estão fazendo. Nós precisamos acordar. Às vezes estamos agindo, pensando que é o certo, mas não é. Em 3 João, versículo 11 diz: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Amados, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Você precisa ter um foco na sua vida. Você precisa ter alguém para se inspirar. Sim, é Jesus Cristo. Mas Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo Jesus. Ele estava dizendo: vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Tudo que eu fizer, se for o que Cristo fez, me imite. Se não for, não me imite. Tem alguns que ficam nessa piada dizendo bem assim: façam o que eu falo, mas não o que eu faço. Cuidado, porque houve veneno na panela, porque a missão foi feita de qualquer jeito. A missão foi feita sem conhecimento. E o Senhor disse: conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos focar.
Precisamos arrancar a morte da panela. Tem gente morrendo em nossa casa, tem gente morrendo em nossa família, tem gente morrendo em nosso trabalho e a gente continua tacando veneno para dentro. O que é tacar veneno para as pessoas? É concordar com as falácias malditas contra a igreja. É concordar com as ideologias que deturpam a palavra de Deus. Nós estamos por muitas vezes desistindo da igreja porque alguém errou conosco. Esses dias eu vi Rodolfo Abrantes falar num testemunho, num podcast. E ele disse o seguinte, ele disse: quando eu me converti, Rodolfo disse, eu tive todas as razões humanas para desviar. Ele disse, só que eu aprendi que eu não poderia desviar da igreja de Deus por causa de alguns problemas nela. Ele disse, porque a experiência que eu tive foi com Cristo, não foi com pessoas. A experiência que eu tive com Cristo foi muito maior do que as experiências negativas com pessoas. Você já ouviu aquela frase? Pessoas que saem da igreja por causa de pessoas, nunca estiveram na igreja por causa de Deus. Ame igreja, irmão. Vou continuar amando a igreja com todo o meu coração. Não existe um erro em nosso meio que vai me fazer desgostar daquilo que eu me apaixonei, daquilo que eu aprendi a amar. Porque a igreja para mim foi a porta da salvação que se abriu. Eu sei de onde saí, eu sei o que eu vivia. E não vem com essa conversa fiada que a igreja tem problema. Você sabe disso. Tem, porque nós somos problemáticos. Mas o mundo tem muito mais. Porque houve morte na panela. Porque a missão foi feita por falta de conhecimento. Com falta de conhecimento.